Amigos e amigas, estamos retornando com o nosso canal Espiritismo e Transformação Social. Hoje iremos refletir sobre a pandemia de coronavírus. Este coronavírus é um castigo de Deus ou obra do acaso? Como o Espiritismo aborda esta questão? Nós aqui, no nosso programa, vamos nos fundamentar no Livro dos Espíritos, capítulo 6, Lei de Destruição, na parte que fala de flagelos destruidores. O que são flagelos? São os terremotos, erupção vulcânica, epidemias, pandemias, como o caso agora do vírus chamado corona. Inicialmente, para responder essa pergunta, se o coronavírus é uma obra de Deus ou é o acaso, nós vamos pegar aqui uma visão, digamos assim, de um ateu, de um filósofo chamado Epicuro, filósofo grego, que viveu 350 anos antes de Cristo. Epicuro, ele, nos debates na Grécia Antiga, ele criou o chamado paradoxo de Epicuro, onde ele questiona a existência de Deus. Nós vamos aqui avaliar esse ponto para chegar na resposta de como é que um ateu explica o coronavírus. E depois para chegar na resposta de como é que um religioso explica também a existência do coronavírus. E daí após iremos analisar a visão espírita sobre essa questão. Então Epicuro, no seu paradoxo, ele começa assim: ou Deus quer abolir o mal e não pode, ou ele pode, mas não quer, ou ele não pode e não quer. Se ele quer, ou seja, se Deus quer, mas não pode abolir o mal, ele não é onipotente. Então, Deus quer abolir o mal existente na Terra, mas não pode. Consequentemente, ele não é onipotente. Então, Epicuro, com esta colocação, ele já dizia que Deus não existe, porque se fosse onipotente, ele acabaria com o mal. Mais adiante, ele fala da questão da bondade. Se Deus pode acabar o mal e não quer, ele é cruel. Então Deus, ele tem poder de acabar o mal, mas ele não quer. Então ele não é todo bom. Consequentemente, ele não é bondade absoluta, não sendo Deus. Mas na frente Epicuro coloca assim: mas se Deus tanto pode quanto quer abolir o mal, como pode haver tanta maldade no mundo? Então ele faz essa pergunta no final. Ora, se Deus, ele é todo poderoso, é bondade absoluta, por que diante de tanto mal, Deus não acaba com isso? Então, para quem segue essa visão de Epicuro, que seja ateu, ele vai dizer que o coronavírus não é obra de Deus, porque Deus simplesmente não existe. Portanto, é obra do acaso. Então vamos agora analisar aqueles que dizem, aqueles religiosos mais fundamentalistas, que dizem que o coronavírus, no caso, é uma obra de Deus, é um sinal do final do mundo, entendeu? Como é que surge essa visão? Essa visão surge devido à criação do Deus do judaísmo, que é aquele Deus que castiga, o Deus violento. Então é um Deus que castiga a humanidade.
Então, diante de um coronavírus ou qualquer outro flagelo da humanidade, seja uma erupção vulcânica, um terremoto, um tsunami, naturalmente essas pessoas que têm essa visão, né, religiosa fundamentalista, vão atribuir a Deus e naturalmente vão dizer que é um castigo divino. Então, na verdade, nós vamos aqui questionar tanto a visão do ateu quanto a visão do religioso fundamentalista. Então, na verdade, o coronavírus ou qualquer outro flagelo que atinge a humanidade não é obra de Deus, né, como castigo, e também tampouco é obra do acaso. Então vamos aqui entrar na pergunta 737 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos: com que objetivo Deus permite que a humanidade seja atingida por meio de flagelos destruidores? Ora, é importante então que a gente analise o conceito de Deus do Espiritismo. Então, se Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas, e se o coronavírus, né, não é uma obra do homem, então tem a ver com leis divinas. Então, com que objetivo Deus permite ou criou essas leis, né, que fazem com que ocorram vírus que sejam letais ao homem e que contaminem muitos países, transformando-se em pandemias que atingem a humanidade em todos os aspectos, não apenas na saúde, mas na economia, na política, na organização social, em todos os aspectos. Então, com que objetivo Deus permite esses flagelos? Vamos pegar essa resposta dos Espíritos: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dizemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Então o Espírito faz uma pergunta também aqui a Kardec, né? Ele já disse que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos. Em cada nova existência há uma evolução de degraus no aperfeiçoamento moral e intelectual da humanidade. Então, o flagelo ele tem uma função de fazer a humanidade progredir. E continua: preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais, daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que os causa. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, os flagelos, sejam eles desastres naturais, né, como tsunamis, terremotos, ou até no caso pandemias ou epidemias como o coronavírus, eles têm a função de fazer a humanidade evoluir mais rapidamente. Então essa é a visão espírita, tá certo? Desses flagelos. Ou seja, não é castigo, não é também obra do acaso, mas são leis divinas que fazem a humanidade avançar, que provocam, né, a evolução da humanidade de forma mais rápida. E vamos adiante. Inclusive Chico Xavier, o nosso Chico Xavier, ele dá um exemplo interessante sobre esse processo, né, de evolução mais rápida que promove, né, os flagelos na humanidade. Ele dá o exemplo da fruta verde que é colocada numa estufa para amadurecer mais rápido. Então, quando Chico se referia, né, aos flagelos, ele dava o exemplo, né, da fruta verde que amadurece rapidamente através
das estufas. Então é um exemplo assim, uma figura para a gente poder compreender bem essa questão. E vamos adiante. Na pergunta 738, Kardec pergunta aos espíritos: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar meios que não os flagelos destruidores? A resposta: sim, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Então Deus já deu as condições necessárias para que a humanidade avance. Entretanto, muitas vezes a humanidade estaciona, por teimosia, por egoísmo, por orgulho, por interesse pessoal, por interesse de castas. Isso aí então surge os flagelos para fazer a humanidade amadurecer e avançar mais rapidamente. Então vamos aqui em diante. Aí Kardec faz outra pergunta dentro do contexto, colocando o seguinte: mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Então é justo que, por exemplo, num flagelo como o coronavírus, atinjam todos, aqueles, independentemente se na terra eles são perversos, são maus ou são bons, se fazem o bem, se fazem o mal. Então Kardec pergunta ao espírito: isso é justo? E olha a resposta, muito interessante. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Então, quando a gente desencarna, a gente tem outra visão, da visão que nós temos aqui durante essa encarnação. Durante esse corpo físico que nós estamos aqui agora encarnados, a gente tem uma visão menor, uma visão, depois do que desencarna, tem uma visão mais ampla, mais avançada. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século de vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Ou seja, esse mundo material é um mundo passageiro. Após a morte, após o desencarne, o espírito continua. Então aí a vida eterna. Então você tem o tempo eterno. Esse tempo de vida de um homem viver 50 anos, 60 anos, 70, 80, 90, esse tempo é muito curto diante do tempo da eternidade que vive o espírito. Então, os espíritos preexistem e sobrevivem a tudo, formam o mundo real. Então esse mundo nosso aqui ele é passageiro. O mundo real é o mundo espiritual, onde nós vivemos eternamente. Os filhos de Deus, ou seja, os espíritos, e o objeto de toda a sua solicitude. É o objeto de toda a sua solicitude. Então o espírito é que tem a importância maior do que o corpo. O espírito, nós estamos no corpo físico para um aprendizado momentâneo no planeta Terra, mas o que é fundamental é o espírito. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo, ou seja, com que os espíritos aparecem no mundo. Então o corpo é apenas um instrumento. Por ocasião das grandes calamidades, ou flagelos, que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. Ora, um general, ele se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Ou seja, ele faz aqui uma figura, Os uniformes dos soldados, numa guerra, são como os corpos para os espíritos. Então, eu sou um espírito encarnado,
você é um espírito encarnado, o meu corpo, o seu corpo é como uniformes de um soldado durante uma guerra. Então vamos adiante, seguindo o nosso raciocínio. Bem, vamos agora analisar aqui um flagelo que é uma erupção vulcânica. Então você tem a Terra, você tem o movimento das placas tectônicas, elas entram uma embaixo da outra, a outra sobe, formam montanhas, montanhas por pressão do magma formam vulcões e a erupção vulcânica, e a lava sai com fumaça e mata muita gente que estiver ao redor daquele vulcão. Então você tem um mal que é, digamos assim, aquelas vidas que são perdidas naquele processo. Mas esse vulcão, também a lava que sai, ela tem uma função fundamental de preparar a terra, fertilizando a terra. Então, a lavoura para o homem, após uma erupção vulcânica e a acomodação do magma em cima do subsolo, né, fertiliza e gera alta produtividade agrícola para o homem. Então, você vê que o vulcão ele tem uma função de equilíbrio, né, da terra, do processo, né, de esfriamento da terra, e você tem também a fertilidade do solo. Agora, naturalmente que o homem que estiver por perto ali vai sofrer as consequências desse processo natural, de uma lei divina. Mas, ao mesmo tempo, o homem vai aprender com esse processo. Então, nós estamos aqui na Terra encarnados, num processo de aprendizado também de como funciona as leis divinas, as leis físicas divinas, não só da Terra, mas do universo. Então, um processo também de aprendizado. Então, é importante que a gente olhe esses flagelos, né, com um olhar de também futuro. O que é que isso provoca no futuro, né, para a humanidade, de benefício, e como ele equilibra as forças internas, né, e as placas tectônicas que se movimentam no globo terrestre. Vamos agora pegar um exemplo mais preciso aqui, que é nosso objetivo, do coronavírus. Bem, o coronavírus, ele é um ser, faz parte da vida. Então é uma criação divina, leis divinas que criam uma vida em todo o universo. Em todo o universo, né, tem bactérias, tem fungo, tem germes, tem vírus, e isso tem função, né, no começo da evolução da vida. São seres unicelulares que vão em processo de evolução, né, passa para seres multicelulares e aí vai evoluindo num planeta Terra que tem 4 bilhões de anos. Então todo esse processo, né, ao longo desse tempo de evolução, então essas bactérias, fungos, germes, vírus, elas têm função nesse processo. E é natural, né, no caso do vírus, que ele seja letal ao homem, que o homem aprenda com esse processo. Mas não é apenas um vírus, né, e não apenas o corona, que é letal ao homem, né, inclusive animais. Né? Então você tem você não vê um vírus, mas você vê uma cobra. E uma cobra que seja venenosa, ela é letal ao homem, mas é a criação de Deus. Então a cobra é também um animal que é letal ao homem, mas que tem uma função dentro da natureza, dentro dos habitats. Então, todo esse processo é divino, é de criação e de evolução da vida através de leis divinas. Então você tem a lei de destruição, ou seja, toda a matéria existente no universo, ela se destrói, ela se transforma, né? A lei de conservação, ela interage, né, com a lei de destruição. Então quando um animal destrói o outro, tá certo? Ele sobrevive, né? Então é um processo de interação que existe no universo, né? Na evolução da vida. Tem a lei do progresso, que interage também com essas leis e faz a humanidade evoluir, né? A humanidade avançar. Então o coronavírus, ele está dentro, né, de uma lógica divina de evolução da vida, né, em todo o universo, da mesma forma que outros animais, né, e que outros seres
unicelulares ou multicelulares, mais complexos, mais simples, né? E assim por diante. Tudo tem uma função. Cabe a nós, homens, né, a humanidade, estudar através da ciência e descobrindo, entendeu? Cada função e cada objetivo dentro do processo universal de evolução de cada um desses seres. Vamos adiante. Eu peguei aqui, para dar também um exemplo, desse bichinho aqui, é bem interessante, foi descoberto pela ciência, também ele é invisível, ele é micro-organismo, mas é um animal, ele é multicelular, né? Ele não é uma bactéria, não é um germe, não é um vírus, ele é um animal já complexo, né? Tá aqui, é o tardígrado. Esse animalzinho aqui, ele tem condição de viajar o universo todo, porque ele é altamente resistente, né, a temperaturas baixíssimas, 300 graus negativos, e a temperaturas altíssimas, 200 graus positivo. Esse bichinho suporta 6.000 atmosferas de pressão. A ciência descobriu que esse bichinho aqui, chamado tardígrado, ele suporta também 5.000 GY de radiação. Isso aqui é 1000 vezes mais do que nós humanos suportamos de radiação. Então esse animalzinho aqui, quando ele sofre esses processos naturais, né, de alta temperatura, alta pressão, entendeu? Radiação, ele reduz praticamente a zero o seu metabolismo, ele se desidrata, né, e ele fica num processo praticamente de não vida. Aí quando você melhora a situação, o ambiente muda, ele volta, né, à vida. Então, está evidente que no universo existem formas de vida totalmente diferentes uma da outra e que suporta vários ambientes diferentes. Então, bactérias, vírus, germes, eles circulam em todo o universo. Tudo faz parte da vida. E nós não enxergamos. Tem que ver através de microscópicos de alta potência, para você perceber isso e estudar, que a ciência, né, vai nesse sentido, de aprofundar o estudo e o conhecimento para todos nós que somos seres humanos. Então vamos adiante, para que a gente consiga aprofundar mais um pouco aqui. O coronavírus, a gente viu que o surgimento dele é fruto de leis divinas, do universo, da própria vida, mas que surgiu na China por uma razão específica e cultural daquele povo chinês e da situação real e concreta, né, de uma população que chega a 1/4 praticamente da população da Terra. São mais de 2 bilhões de habitantes na China, né, de uma população mundial, né, da Terra de 7 bilhões de habitantes. Então, na China, esse pangolim, esse animalzinho aqui que parece com um tatu brasileiro, né? Esse animal é hospedeiro, da mesma forma que são os morcegos. Então foi descoberto que esses hospedeiros aqui foi que passaram para o chinês, lá naquela região lá, onde houve a contaminação, né, a primeira contaminação do coronavírus. Então, devido a essa situação específica, cultural e necessidade do povo chinês, que come mamífero tipo morcego, que come insetos, né, e animais silvestres de modo geral, então isso aí levou a essa contaminação, né, e essa transmissão do coronavírus que estava nesses animais para o homem, e aí se estende para toda a humanidade, se não houver o controle adequado desse processo. Então, seguindo adiante, né, como é que o Espiritismo, como é que a gente compreende quais são as lições, né, já que isso é fruto de leis divinas, da vida, da evolução da vida, do contato do homem e até da cultura do homem ao comer animais, mesmo se não fosse, mesmo que os chineses não comessem aqueles morcegos,
mas eles podiam ser contaminados, né, pelo coronavírus. Então essa é a vida, é o contato da vida, né, a evolução da vida, né, a lei de destruição, conservação, lei do progresso, tudo isso atuando de forma conjunta, que são leis divinas. Mas que lição? O que é que nos traz? O que é que nos ensina o que está ocorrendo com o coronavírus? Na China, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, né, mais recentemente, nesse processo de expansão da contaminação aqui no país. Então vamos aprofundar um pouco essa questão. A primeira grande lição é que o coronavírus não é um problema da China. Isso é muito importante, né? Então, quando se transforma em pandemia, é de toda a humanidade. É da China, né? É do russo, é do português, é do inglês, é do americano, é do brasileiro. Então, um problema da humanidade. A humanidade tem que se organizar para resolver, superando as fronteiras e os preconceitos de países, e os preconceitos de nacionalidade. Então, há uma visão maior. Cria-se uma solidariedade entre os povos, quebra-se as fronteiras. Então há um avanço da humanidade nesse aspecto. Cientistas e médicos de países inimigos se unem, né, para combater, para descobrir vacinas. Então você tem russos, americanos, brasileiros, chineses, coreanos unidos para descobrir a vacina que vai combater e controlar esse coronavírus. Então é um avanço da medicina. E um avanço muito importante para nós humanos sobre a consciência da importância dos governos, do Estado, ter uma saúde universal gratuita para o povo. Porque a saúde particular, a saúde paga, pouquíssimos na sociedade têm condição de pagar. Você imagina no Brasil, se não houver um controle, né, da expansão do coronavírus, se atinge a população de um modo mais abrangente, como é que o Estado, no Brasil hoje, que está com a saúde, né, sucateada, como é que esse setor privado, que atende por muito dinheiro, que é muito caro, que o povo não tem acesso, vai atender essa população? Quando, na verdade, os governos sucatearam a saúde brasileira. É uma reflexão importante para nós sobre essa questão. E também, meus amigos e amigas, há uma necessidade, né, de controle desse vírus. E, portanto, há uma necessidade, né, no Brasil, de você evitar aglomerações, não só no futebol, né, nas igrejas, nas escolas, né? Então você tem um processo de controle que vai, de certa forma, afetar a economia. Aí há necessidade, então, dos governos criarem, e é um aprendizado importante para nós que elegemos os governos, necessidade de criação de um fundo estatal para cobrir, né, a população mais carente. Você imagine agora no Brasil como é se você parar uma fábrica, os trabalhadores, como ficam os trabalhadores? Como é que vão sobreviver? O patrão vai pagar o salário sem o trabalho, sem a produção? É um processo complexo. Nós temos que entender tudo isso. Então, o coronavírus traz lições importantes para toda a nossa humanidade. É importante que a gente aprenda com isso. Que não caia, entendeu? Nem no ateísmo, dizer que é acaso e tal, e nem também naquela visão fundamentalista religiosa que é castigo de Deus. E aí não aprende nada. A gente tem que analisar com profundidade. Por isso, foi muito ruim a atitude do presidente da República, Jair Bolsonaro, no último dia 15 agora, ele já estando com ordem médica para se isolar, porque ele foi para os Estados Unidos com a equipe dele antes, quando retornou, né, 14 membros do seu governo que viajaram com ele e voltaram, e mais um que foi nos Estados Unidos, um americano, né, estão com coronavírus. Foi dado teste positivo, e ele possivelmente também esteja. E o próprio Ministério da Saúde do seu governo orientou a população
a ficar, né, quem tem os sintomas, a se isolar para proteger ele e o outro. E o presidente da República, né, estando possivelmente contaminado com coronavírus, ele vai aqui no dia 15, nessas manifestações aqui de apoio a ele, né, tocando nas pessoas, colocando em risco os seus próprios apoiadores. E ele próprio, numa visão completamente equivocada, achando que a histeria, né, que o coronavírus é mais uma criação da imprensa, com teorias conspiratórias, dizendo que é coisa de Satanás, que é criação de Satanás, tática de Satanás, né, como disse recentemente o Edir Macedo, da Igreja Universal, que é também um apoiador do Bolsonaro. Então é uma situação para a gente analisar, né, a população de modo geral, que este presidente ele não está sendo capaz, entendeu, de governar e dar o exemplo correto à população brasileira. É um aprendizado para a população do Brasil. Essa situação aqui é clara. Não está preparado para ser presidente da República. Coloca em risco, e o pior é o exemplo que ele dá, o mau exemplo que ele dá para toda a população brasileira, que sai na imprensa um tipo de comportamento como esse. Então, meus amigos e amigas, esta é a nossa visão, a nossa compreensão do coronavírus, não somente do coronavírus, mas de qualquer flagelo que atinja a humanidade, naturalmente, aquele flagelo que não seja provocado pelo homem, porque tem também desastres e flagelos provocados pelo homem, né? Como o caso de deslizamento de terras, entendeu? Barragens que são feitas de forma a visar só o lucro, onde elas arrombam, como foi o caso de Brumadinho, por exemplo. Aí é a ação do homem irresponsável, de empresários gananciosos, tá certo? E de governos que não fiscalizam e que atingem também populações com desastres, onde muita gente sofre consequências desses processos. Então, nós queremos agradecer a sua participação no nosso programa, convidar você para se inscrever no nosso canal, tocar no nosso sininho para que você receba as notificações e participar juntamente conosco dessas avaliações e desse estudo e desse conhecimento e dessas reflexões, tendo como base o Espiritismo e a transformação social. Muito obrigado e até o próximo programa.